Saudações fantásticas a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso quadro Olhar do Editor, em que eu faço algumas observações a respeito da prosa literária, de técnicas prosaicas, como você pode melhorar o seu texto, e também sobre técnicas de imersão, como você pode tornar toda a contação da sua história mais atrativa para o seu público-alvo. Aqui, a nossa intenção não é trazer opiniões estritamente pessoais, mas sempre com um olhar para o público-alvo, já que ele é o verdadeiro consumidor de um livro de fantasia, de ficção científica, ou de horror, ou mesmo de obras de ficção em geral. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, vou te convidar a fazer isso. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo, não deixa de colocar aí o seu like nesse vídeo também, para que outras pessoas possam ser impactadas com essas informações. Então, aqui no Olhar do Editor, eu vou fazendo um estudo a respeito de pequenos detalhes que eu vou pegando nos textos aí que eu recebo dos meus alunos mentorados e, claro, também te fazer um convite. Se você quer ter uma orientação profissional sobre a sua história, precisa de um mentor ali toda semana, fazendo feedbacks com o seu texto, tornando o seu texto profissional para que ele possa atrair a atenção do seu público-alvo da primeira até a última frase e também a atenção de editoras que podem estar interessadas, assim como a Fantástica Editora, no seu texto, não deixa de participar da mentoria Olhar do Editor. O cadastro para você participar está aqui disponível na descrição desse vídeo. Nós também oferecemos o curso Palavras Mágicas, em que você, por conta própria, pode seguir aí um passo a passo para que você escreva seu livro em 3 meses. Tá legal? Então, vamos começar aqui, sem mais delongas, a respeito da análise deste texto aqui. E eu vou falar um pouquinho a respeito do exagero do uso dos verbos dicente. O que são os verbos dicentes? São também chamados de verbos de elocução, ou seja, eles apontam quem está falando o quê, quem está com a posse da palavra, né? E dão esse indicador justamente para que o leitor se oriente ali na conjuntura da história e não se perca no discurso direto, ou seja, os diálogos que são colocados dentro de uma história. E aqui, por exemplo, nesse texto de um dos meus mentorados, eu tenho a seguinte inscrição: não sei dizer, responde, recuperando aos poucos suas forças. Vamos notar esse responde. Aqui nesse texto, nós só temos 2 personagens em cena, que são o Tatsen e o Tis, né? São 2 personagens aqui. O Tatsen, né, que é o personagem aqui que está agora fazendo essa pergunta, e nós também temos o Tis, que começa aqui no texto, né, falando aqui nesse início de trama. Então, só tem esses 2 personagens aqui nesse momento. Só que aí o que acontece? Quando você acaba focando nesse verbo descende, sendo que só tinha um personagem que poderia responder de fato, você acaba tornando a história ruidosa. Por quê? Se Tatsen diz, como ele colocou ali, para que o rapaz preste atenção ao que Tatsen diz. Aí ele falou o seguinte: Celso, o que houve consigo? Ficastes estranho de repente? Aí vamos lá para continuidade. Ele olha para o curandeiro. Seu rosto já tão enrugado quanto uma fruta envelhecida, se franze ainda mais. Não sei dizer. Responde, recuperando aos poucos suas forças. Note que esse responde, que é o verbo de elocução, no caso o verbo de sende, ele não precisaria ter sido utilizado aqui. Bastaria que fosse colocado um inciso ali focando na ação, porque só quem poderia responder ao Tatsen seria o Tis, né? Então ali seria não sei dizer. Ele recupera aos poucos suas forças. Nunca passei por algo assim. Repare que essa pequena diferença de tirar o verbo de sente, ele acaba fazendo com que você crie mais fluidez no texto, porque você não está dando uma informação óbvia. Se só ele pode responder, é claro que o verbo de sente se refere estritamente ao único que poderia dar aquela resposta ao Tatsen, tirando assim esse ruído. No texto em questão, ainda temos outras situações em que fica muito claro que você poderia abdicar do verbo descende, né? Essa água é para beber também, diz, esperando com um pouco menos de dificuldade. É sim. Ou seja, que ele diz ali, já a própria frase já está dizendo, então você não precisa, ali já fica no contexto, quem está falando aqui pelo contexto, fica claro que é o Tis, né? Se você fizer a leitura ali repleta, mas, então, se você não quer se referenciar, não precisa referenciar o Tis como aquele que disse essa frase, você simplesmente não precisa colocar
esse verbo dissente. Veja que ali embaixo, de novo, ele coloca: preciso me sentar. Diz, ou seja, diz, né? Então, não precisa também, mais uma vez, colocar que ele está dizendo alguma coisa, a menos que você não esteja claro no contexto quem é que está dizendo, e aí você colocasse diz, tis, por exemplo, diz táxi, né? Dependendo aqui do contexto em que a situação está aplicada, tá legal? Então, isso é bem importante para que, no contexto em geral, a sua história não fique ruidosa, né? A leitura não fique ruidosa, declarando obviedades. Você simplesmente poderia suprimir aqui, já que no contexto tudo já fica bastante claro, tá legal? Então, esse aqui é o vídeo de hoje. Eu peço a você que deixe seu like, se foi produtivo aí para você, e claro, sempre tenham atenção no texto que vocês vierem escrever, justamente para que esse nível de fluidez aconteça sem maiores problemas, sem maiores causos, e que a experiência do leitor seja sempre a melhor possível. Lembrando, a gente sempre trata o livro como um produto, né? No caso que vai ser consumido por outras pessoas, e naturalmente precisamos nos preocupar com a qualidade. Legal? Grande abraço, vejo você na jornada.